E aí, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha, olha que safadinho. Eu falei para vocês na última aula que seria o término da gravitação, mas eu enganei vocês. Eu vou fazer um aprofundamentozinho aqui, demonstrando para vocês a velocidade de fuga, a velocidade de escape, no caso de um astro circular, de um planeta, de algum astro desse formato, belezeira? Então vamos lá, olha só que louco. Nós vimos nas aulas passadas que as órbitas que podem ser descritas em torno de um astro, né, de acordo com a lei da gravitação universal, podem ser as cônicas, o círculo, a elipse, a parábola ou a hipérbole. Muito bem. Outra coisa que a gente viu foi a velocidade circular. Quando nós lançamos um corpo nas proximidades do astro, ele cai, não brinca, né? Na Terra, o corpo abandonado, por conta da sua gravidade, cai 20 metros em 2 segundos de queda. Agora, qual que é a jogada? Para esse astro, para esse corpo jogado, ele desaparecer no horizonte, ele teria que percorrer 16 quilômetros na horizontal. Tipo assim, ó. Vamos supor que o navio tá indo embora, para ele sumir ali, porque a Terra não é plana, são 16 quilômetros. Daí a gente tira a velocidade orbital de um astro em torno da Terra, no caso da Terra, né? Para que esse astro percorra uma órbita circular. A gente tem essa figura que veio lá do livro de Newton, que eu comentei com vocês numa das aulas passadas, que é você jogando o corpo, ele cai ali pertinho do morrinho. Quanto mais rápido você lança esse corpo, ele vai identificar aquela órbita. A nossa ideia nessa aula é mostrar qual a velocidade que você lançaria em que o corpo não voltaria mais para a Terra, seria para o planeta, para o astro, né? Muito bem. Essa velocidade, no caso da Terra, é de em torno de 8 km por segundo. Se a gente pegar essa expressão da velocidade orbital para uma órbita circular, que nós vimos lá na aula passada, raiz de Gzão m é rão, a gente teria 8 km por segundo no caso do nosso planeta. Agora a ideia é demonstrar a velocidade de fuga ou velocidade de escape. Qual o valor que nós deveríamos multiplicar a velocidade circular para que essa órbita, para que essa órbita não exista, ou seja, para que esse corpo ele saia, né, da gravidade do astro, ele vá a uma distância infinitamente grande, ou seja, fuga, certo? Qual vai ser a velocidade que nós teríamos que jogar, que lançar um corpo para que ele saísse da gravidade daquele astro, para que ele não voltasse para esse astro? Vamos lá. Essa é a ideia. A velocidade de fuga vai ser o número n vezes a velocidade circular da órbita circular. Nós vamos explorar uma propriedade, né? Uma propriedade do gráfico da força pela distância. No caso aí está a gravidade, mas seria o mesmo gráfico, a mesma ideia, que é uma propriedade dessa hipérbole cúbica. O que diz essa propriedade, galera? A área desse retângulo que a gente faz aqui, né? A área desse retângulo que a gente faz aqui vai ser igual à área dessa parte do outro lado do retângulo. Então, se eu tirar essa área aqui que está em vermelhinho aqui, ela vai ser igual a essa área desse lado aqui até um ponto infinitamente distante. Belezeira? Essa é a propriedade que vai nos ajudar a demonstrar a velocidade de fuga. Vamos lá. Nós temos que lembrar de um teorema muito importante que a gente viu na parte de dinâmica, que é o do teorema da energia cinética. O trabalho da resultante das forças é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o gráfico em um gráfico da força pelo deslocamento, se nós tirarmos uma área sob a curva, essa área corresponde ao trabalho realizado pela força, tá? Que pode ser positivo ou negativo, dependendo se a força é a favor ou contrário ao movimento.
Se nós pegarmos a força gravitacional e o R, tomarmos esse retângulozinho aqui para uma distância R, esse retângulozinho aqui, a área desse retângulo vai ser igual à área dessa parte daqui. Essa área daqui vai corresponder ao trabalho da força gravitacional, que é negativo. E essa área, ela vai ser igual a essa desse retângulo aqui, ó, que tem um valor G sobre R ao quadrado aqui, sendo R essa distância que eu peguei. É uma maracutaia para usar a propriedade dessa hipérbole cúbica, beleza? O trabalho da força gravitacional vai ser negativo, porque pensa, se você joga um corpo, a força gravitacional está no sentido oposto ao do movimento, então ela vai realizar um trabalho resistente. Vamos lá, desenvolvendo essa parada, nós vamos chegar nisso daqui. O trabalho vai ser esse F vezes esse R, com o negativo, porque o trabalho da força é resistente. Esse valor da força, né, que é o tamanho desse lado aqui do retângulo, é a lei da gravitação universal. Gzão, Emão, Eminho dividido por R ao quadrado, vezes o R, que seria o lado desse pedacinho aqui. Então, lembrando, a área desse lado é igual a essa área. Se eu quero o trabalho realizado para o corpo sair da posição R e ir até o infinito, né, a gente tem o cálculo pela área, esse trabalho vai ser dado por essa área daqui. Quando a gente chega nessa situação, corta o R ali, o trabalho vai ser menos Gzão, Emão, Eminho dividido pelo R. Aliás, eu vou falar uma observação lá no fim do vídeo sobre essa equação que apareceu aí. Agora, nós vamos substituir esse trabalho lá no teorema da energia cinética, porque a força resultante, nesse caso, é considerada apenas a força gravitacional. Então, o trabalho, que é aquele valor ali, vai ser zero. Lembra que nós estamos jogando o corpo até ele chegar numa distância infinitamente grande, aonde ele pararia, menos m vezes a velocidade de fuga, né? Que é n, que é aquele número que eu quero multiplicar, a velocidade da órbita circular. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui nós vamos combinar o sinal, vai sobrar isso daqui desse lado, meio vezes isso daqui desse lado. Desenvolvendo essa parada aí, ó, e lembrando que a velocidade na órbita circular é a raiz de Gzão, Emão, Errão, nós vamos escrever isso daqui, ó. O n ao quadrado e o VC ao quadrado, que estava lá no slide anterior, vira Gzão, Emão sobre R. Simplificando toda essa parada aí, Emão, Emê, essa parada toda, a gente vai chegar nisso daqui, que 1 é meio n ao quadrado. Então, o número n que eu tenho que multiplicar a velocidade da órbita circular para que o corpo fuja dessa gravidade do astro vai ser raiz de 2 vezes a velocidade na órbita circular. Era essa a nossa meta, descobrir por quanto nós multiplicaríamos a velocidade da órbita circular para que o corpo fugisse da gravidade daquele astro. E aí a gente chega nessa expressão, ó, raiz quadrada de 2 Gzão, Emão dividido por R. No caso da Terra, a velocidade de escape, a velocidade de fuga é em torno de 11,2 km por segundo. Se essa velocidade for menor do que 8 km por segundo, o corpo cai na Terra, certo? Não chega a ficar naquela órbita. Se a velocidade for maior ou igual a 11,2, ele não volta para a Terra, por isso que chama velocidade de fuga. Se tiver entre 8 e 11,2, vai ter uma órbita em torno da Terra, beleza? Que é uma órbita elíptica. O 8 km por segundo seria a órbita circular. Entre 8 e 11,2, ele não foge, mas também não é uma órbita circular, beleza? Então, essa é a velocidade de fuga. Só a título de curiosidade uma observação importante é que a energia potencial gravitacional também pode ser dada por essa relação aí, ó. Gzão, Emão, Eminho dividido por R. Se você olhar bem isso, é o trabalho da força gravitacional que a gente viu em nos slides anteriores, beleza? Então, tá aí apresentado para vocês a velocidade de escape, a velocidade de fuga.
Toda essa demonstração, pessoal, você de forma alguma precisa saber. Você precisa lembrar que a velocidade de escape é a raiz de 2Gzão emão dividido pelo raio do astro. Feito o jogo? Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.